Integrantes do Ministério Público Federal prestaram homenagem em Brasília e Pernambuco ao procurador da República Pedro Jorge. Ele foi assassinado nos anos 80 depois de sofrer ameaças quando investigava um esquema de desvio de dinheiro público que ganhou repercussão nacional. Há 30 anos, um crime mudou a história do Ministério Público Federal no país. Em março de 82, o procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva foi morto a tiros em Olinda, Pernambuco. Ele atuava no caso de desvio de verbas públicas, que ficou conhecido como o escândalo da mandioca. Segundo investigações, o esquema funcionava na cidade de Floresta, a pouco mais de 400 quilômetros da capital Recife. Agricultores, fazendeiros e políticos da região se beneficiavam com empréstimos junto ao Banco do Brasil, alegando que usariam dinheiro para plantar mandioca. Nada foi plantado e o prejuízo aos cofres públicos chegou a 20 milhões de reais. O procurador regional Alexandre Camanho, que preside a Associação Nacional dos Procuradores da República, ressalta que hoje 1000 procuradores têm a missão de zelar pelo país. Ele destaca a importância de não deixar o assassinato do procurador Pedro Jorge cair no esquecimento. Foi o Pedro Jorge há 30 anos atrás, foi a Patrícia Scioli um dia desses, e o Estado brasileiro ainda está em débito com as magistraturas do Ministério Público e do Judiciário em relação a itens instrumentais e normativos de segurança que permitam a esses magistrados trabalhar em prol do país e contra a criminalidade. Para eternizar a memória do procurador da República assassinado, foi criada a Fundação Pedro Jorge, que há 27 anos atua na proteção de procuradores e em projetos sociais em Brasília e em Pernambuco. A gente entendeu que uma boa maneira de homenagear a memória de Pedro Jorge seria voltar o trabalho da Fundação para projetos sociais. A vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, destaca que a morte do procurador Pedro Jorge mudou a forma de atuação do Ministério Público Federal. Ele nos legou muitas coisas positivas, né? Uma delas é essa luta inconstante que devemos ter na defesa das nossas prerrogativas. A segunda é a necessidade da instituição se equipar para garantir a segurança física dos seus membros. Em Sergipe, um seminário promovido pelo MPF fez uma análise do período de regime militar no Brasil com o objetivo de fortalecer a democracia e garantir que o país nunca mais seja submetido a uma ditadura. Você sabe o que foi a ditadura militar no Brasil? Não. Nada? Nada. No Brasil muita gente não sabe o que representou ou não se lembra do período do governo militar. Mas há quem faça questão de não esquecer os anos de chumbo que mancharam a história política do país. Foi uma repressão, um golpe dado pelos militares que prejudicou bastante a nação. O ruim é a liberdade que nos tira essa liberdade, o direito de defesa. Em Sergipe, o Ministério Público Federal promoveu o seminário Memória, Verdade e Justiça para não deixar a ditadura brasileira no esquecimento. Um vídeo com imagens da época reuniu fatos históricos registrados nos anos 60, quando liberdade e democracia eram direitos ignorados. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Perseguições políticas, prisões ilegais, tortura, violência e assassinatos. Em 1964, quem se manifestava contra o governo militar era punido. Trazendo à tona esses acontecimentos, nós podemos apontar para o futuro com esse olhar para o passado e fazer com que, de fato, fatos como esse não venham se repetir. Presente ao seminário, essa deputada estadual conta que o irmão dela tinha apenas 16 anos quando foi preso por ordem dos militares. Meu pai assumiu a responsabilidade, ele não ficou na prisão. Em 68 ele foi preso, né? A justificativa era o primeiro livro, envelope de poesia, que o nome era Revolição, né? Mas ele era do Partido Comunista aqui em Sergipe, militante, e passou a sua juventude. Ele morreu muito cedo, com 26 anos. Nesse período da ditadura, sofreu bastante, e todos eles foram expulsos do Colégio Ateneu.
O procurador regional da República, Marlon Fleischer, esclareceu que a busca da reparação de danos às famílias das vítimas da ditadura e a reforma no modelo de polícia militar e forças armadas do Brasil são algumas das medidas que o Estado deve cumprir a pedido da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O grande objetivo é pedagógico, que as próximas gerações possam se apoderar, possam entender do que aconteceu, para que elas não repitam os erros que foram cometidos pelas gerações anteriores. O Ministério Público Federal em Sergipe, por meio da Comissão Nacional da Verdade e Justiça de Transição, já começou um processo investigatório para indenizar os parentes dos desaparecidos da ditadura. Mais de 700 famílias sergipanas já foram identificadas e catalogadas. Houve aqui no estado de Sergipe, desde a cassação de políticos, prisão de pessoas muitas vezes sequer ligadas a qualquer agremiação política de esquerda na época, e também houve casos de prisão e tortura de cidadãos aqui no estado. O objetivo da comissão é localizar os restos mortais dos desaparecidos, abrir arquivos secretos e, principalmente, promover a reparação moral às famílias das pessoas que morreram na luta contra o regime militar. Minha passagem de infância até a minha adolescência foi assim, foi vendo a polícia invadindo minha casa, levando meu pai. Eu bem que queria esquecer alguns momentos desses, queria sim. Hoje a gente já não se sente só. Queria que fosse com meu pai aqui presente esse momento. Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.